Vamos sentar? Se você quiser me acompanhar na leitura, Marcos capítulo 1, 40, 41 e 42. O texto fala sobre Jesus e um leproso. E o leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Ele disse. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente, a lepra o deixou e ele foi purificado. Em 29 de março de 1995, o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, assinou a Lei 9.010, que diz, em seu artigo 1º, o termo lepra e seus derivados não poderão ser utilizados na linguagem empregada nos documentos oficiais da administração centralizada e descentralizada da União e dos Estados-membros. No artigo 2º são listados os termos que podem ser usados. Em vez de lepra, hanseníase. O termo leproso dá lugar a doente de hanseníase. Para um presidente da República criar uma lei mudando o termo lepra e a forma como se dirige a quem adquiriu tal doença, dá para imaginar o que uma pessoa com lepra sofria ou sofre, né? Hoje em dia, um pouco menos. Até o ano de 76, aqui no Brasil, existiam leprosários, e quem tinha lepra tinha que se isolar da sociedade e receber tratamento em tais lugares, longe da sua família, dos seus amigos, longe da sociedade. Mas mesmo assim ainda tinha drogas, né, e medicamentos que hoje poderiam tratar a doença e trazer a cura. E nesse ano, o então presidente Fernando Henrique Cardoso muda o termo, porque ficou tão estigmatizado essa palavra, que as pessoas sofrem até hoje, né, pela condição de ser leproso. E hoje não se pode usar o termo, pelo menos em documentos oficiais. E a doença que é diagnosticada como lepra, hoje nós conhecemos como hanseníase. Mas como era a vida de um leproso nos tempos bíblicos, no tempo de Jesus, onde nem existia tratamento para tal doença? Como é que vivia uma pessoa com lepra? Esse homem encontrou Jesus, encontrou a única solução para o seu problema. E o seu problema foi resolvido. Jesus trouxe a cura, a purificação para aquele homem. Esse mês nós estamos iniciando uma nova série que tem a ver, estar alinhados com as palavras de Jesus. Cada encontro que Jesus tem com pessoas que necessitam dele, como nós cantamos, necessitam do seu amor, da sua compaixão. E Jesus tem o poder, não só para curar, mas para salvar, principalmente para salvar. Ele faz declarações impactantes, declarações que mudam completamente a vida daqueles que tiveram encontro com o Salvador. E uma dessas pessoas é aquele leproso, esse leproso que nós acabamos de ler. Que impacto aquelas palavras de Jesus, quero, seja purificado, trouxe à vida daquele homem. Então vamos ao texto novamente, e o texto ele inicia assim: um leproso aproximou-se dele. Ora, um leproso não podia fazer isso, conforme diz a lei em Levítico capítulo 13, especialmente no verso 45, diz: quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro. Viverá separado fora do acampamento. Então a lei determinava que tais pessoas necessitavam ficar longe do arraial. E posteriormente, quando as cidades foram fortalecidas com seus muros, essas pessoas tiveram que viver
além dos muros da cidade. Essa era a condição para um leproso na época. E essa pessoa era como se fosse um morto-vivo, porque se essa doença não tinha tratamento, a morte era certa, era questão de tempo. Mas a Bíblia, principalmente no capítulo 3 de Levítico, traz algumas características do que era a lepra, coisa que hoje, se fosse diagnosticado, muitas dessas doenças nem seriam consideradas lepra, como, por exemplo, vitiligo, psoríase, eczemas e até, coisas que a gente está acostumado, como espinhas ou manchas de pele. Mas todas essas pessoas eram condenadas a viver fora dos muros da cidade. Mas esse homem especial provavelmente estava com lepra, a que nós conhecemos, a forma mais grave da doença. Porque esse homem rompeu as barreiras, rompeu aquilo que a lei dizia, saiu do seu isolamento, foi até Jesus, e a lei determinava que ele não podia fazer isso. Mas o que era a lepra, se não era a putrefação da pele, se era ulcerações, e aquilo... Obrigado, irmão. Aquilo ia chegando, ia corroendo a pele de tal maneira que a pessoa exalava um cheiro de podridão por onde passava, até os seus membros caírem e a pessoa não suportar e falecer. Aquela pessoa vivia longe dos seus amigos, não podia mais conviver com a sua esposa, com seus amigos, seus filhos, não podia mais trabalhar, vivia à mercê das esmolas de outras pessoas, da caridade. Quanto tempo essa pessoa vivia isolada, sofrendo, só esperando a hora da morte chegar. Mas essa pessoa foi ao encontro de Jesus e suplicou de joelhos, dizendo: se quiseres, pode purificar. Esse leproso olhou em Jesus e sabia que era a única chance, a única oportunidade de ser curado, de mudar completamente a história da sua vida. Ele não podia perder essa oportunidade. Mas note que esse leproso, ele, além de reconhecer o poder de Jesus, provavelmente em algum momento da sua vida, ou ele viu, mesmo longe da sociedade, ou ele ouviu falar do poder do Mestre, e ele não podia perder essa oportunidade. Mas ele também reconhecia a soberania de Jesus, porque a forma como ele pede ao Senhor é de forma humilde. Se quiseres, eu sei que o Senhor pode purificar. Como nós podemos aprender com esse homem, na forma como nós oramos ao Senhor, e como nossos ensinos devem estar centralizados na pessoa de Deus e não na nossa pessoa, não no nosso ego, porque hoje em dia é ensinado muito, o ser humano colocando-se a sua vontade em primeiro lugar, até acima da vontade de Deus, até mesmo em orações, até mesmo em formas de teologia, que colocam Deus como se fosse uma espécie de garçom, onde o homem tem direitos, onde o homem tem promessas na Bíblia e ele pode exigir de Deus aquilo que está escrito. Aquele homem sabia que Jesus podia resolver o problema da sua vida, mas sabia que também Jesus tinha o poder da escolha. Se ele quisesse, ele não curaria aquele homem. Mas o texto diz que Jesus curou. Outro termo que nos chama a atenção nessa passagem é que ele não pediu a cura. Vamos olhar novamente para a expressão: suplicou de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Ele não pediu a cura, ele pediu a purificação. E isso, irmãos, faz toda a diferença na palavra, porque impuro e ser puro, na Bíblia, significa uma condição de você poder ou não estar na presença de Deus, de você poder ou não prestar culto a Deus,
de você ter relacionamento com Deus, de você poder estar integrado com a sua sociedade. Esse era o termo que a lei usava. E aquele homem sabia que ao ter lepra, ele estava impuro, ele não podia prestar culto, ele não podia estar entre as pessoas. E a lei, ela não tinha esse objetivo de tratar as pessoas com preconceito. Mas se nós formos estudar o Velho Testamento e a lei, vamos ver que Deus usava coisas físicas, coisas fáceis da gente ver e entender para mostrar realidades espirituais. A lei serviu como aio, né, como um guia, como um tutor para a chegada de Cristo e a sua aliança, a sua graça. E hoje nós entendemos conceitos espirituais porque nós entendemos a lei. Por isso que há a série de proibições de que tipo de carnes, tipos de animais poderiam ser abatidos, leis cerimoniais, leis sobre higiene e limpeza entre o povo, não só para conter doenças, mas para mostrar que a condição de impureza não era permitido estar na presença de um Deus santo. Mas é claro que isso era para mostrar uma condição posterior espiritualmente falando. E essa é a condição, hoje nós entendemos que o pecado traz para nós. Uma condição de impureza que nos afasta de Deus, que somente Jesus pode nos trazer a purificação dos nossos pecados. Então aquele homem sabia dessa condição. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Jesus foi movido por grande compaixão, grande compaixão. O Ramos trouxe na aula logo cedo, falando sobre amor, e o amor é um conceito bem complexo para nós entendermos, né, irmãos? E compreendermos em todos os seus sentidos. Por mais que nós teorizamos e damos explicações, ele só pode ser entendido na prática. E como nós vamos aprender o amor? Olhando para Jesus, olhando para o que Jesus fez. E o que foi que Jesus fez com esse homem? Movido de grande compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele. Jesus tocou em um leproso e disse: quero, seja purificado. Imagine Jesus com os discípulos e esse homem saindo do seu isolamento, chegando próximo deles, procurando o mestre. Imagina a comoção, a gritaria: mestre, é um leproso, saia de Pedro. Eu até posso imaginar alguns erguendo a mão com pedras para tentar afugentar aquele leproso. E Jesus permitindo aquele homem com aquela doença contagiosa chegar até ele. E Jesus tocando na lepra daquele homem. Porque somente Jesus, onde habita toda a vida, a plenitude, a saúde, poderia fazer tal ato de tocar e não a doença passar para ele, mas a vitalidade em que há em Jesus, o Criador dos céus, da terra, de todo o universo, tinha a capacidade de tocar naquele homem e restaurar a sua vida. Mas Jesus poderia não tocar naquele homem, não é verdade? Quantos milagres a gente vê no próprio livro de Marcos, Jesus curando um homem com a mão encolhida, Jesus curando um paralítico, Jesus ressuscitando uma jovem, Jesus trazendo visão a um cego, e em nenhum desses milagres a gente vê literalmente Jesus tocando essas pessoas, mas a essa pessoa a quem Jesus não deveria tocar, conforme até a lei diz, Jesus tocou, porque aquele homem precisava, além da cura, de um toque físico. Quantos anos aquela pessoa não apertava a mão de alguém? Quanto tempo aquela pessoa não recebia um abraço? Quanto tempo, isolado, aquela pessoa não estava cheia de perturbações emocionais na sua mente
por estar isolado, está condenado à morte. Então, aquele toque de Jesus foi proposital, porque aquela pessoa precisava não só da cura física, mas da cura emocional. Não sei se vocês já assistiram aquele filme do Pat Adams, O Amor é Contagioso. O Pat Adams, ele diz que aquele filme não retrata fielmente a sua biografia, mas mostra, resumidamente, que ele, quando estava aprendendo medicina, numa época onde a medicina era muito rígida e fria, talvez em alguns lugares ainda seja assim, e o professor, quando levava os alunos para os hospitais, ele só olhava lá, não sei como fala, prontuário, tá a Pri aí para me corrigir, e ele olhava ali e só falava, esse aqui está com determinada doença e talvez tem poucos dias de vida. Nem olhava para a cara do paciente, muito menos nem olhava para o nome dele. Mas o Pat Adams pegava na mão e perguntava o nome, e perguntava como aquela pessoa estava naquele dia, né? Como ela estava passando. Né? Tem algumas controvérsias no filme, que parece que ele quer se rebelar contra a escola da medicina, mas o ensinamento da vida desse homem é mostrar um toque humano dentro da medicina, coisa que na época não tinha muito. E como isso impactou a vida daquelas pessoas, apenas um toque humano, apenas se importar com aquelas pessoas. Também não sei se isso passa nas nossas mentes, quando a gente fala que se importa com alguém, literalmente a gente está trazendo aquela pessoa para dentro de nós. Importar é trazer aquela pessoa para dentro de nós. E foi o que Jesus fez, literalmente. Ele pegou um leproso e acolheu para dentro dele. E o tocou. Então Jesus, movido de grande compaixão, tocou naquele homem e disse, eu quero, sim, eu quero, seja purificado. Uma pergunta importante para nós, irmãos. Quem são os leprosos dos nossos dias atuais? Olhando para o lado espiritual, nós já fomos leprosos um dia. E Jesus tocou profundamente nossas almas, fomos purificados, hoje pertencemos à sua família. Mas quem são os leprosos que estão precisando de Jesus? E como Jesus vai até esses leprosos? Ora, Jesus não vai descer dos céus para tocar nenhum leproso hoje em dia. Ele só vai descer dos céus para nos resgatar para a eternidade. Amém, irmãos? Mas ele vai sim tocar os leprosos de hoje em dia através da minha vida e da sua vida. Mas quem são os leprosos, né? Talvez passe rapidamente na nossa mente as pessoas da rua, os drogados, né? Que estão excluídos. Até nessa manhã nós tivemos, acredito eu, uma moradora de rua que entrou aqui por essas portas, começou a falar algumas coisas e nossa natureza humana começa, né, a balançar dentro dos nossos corpos, né? E a gente já olha e vê quem é que está atrapalhando a aula, né? Quem é esse que está nos incomodando. Normalmente, de vez em quando nós recebemos essas pessoas e essas pessoas, ninguém senta ao lado delas. E olha, nós temos um prédio maravilhoso, né, irmãos, com uma estrutura maravilhosa. E eu sei que é fácil nós mostrarmos a porta da saída desse prédio para essas pessoas. Mas antes de qualquer decisão que nós venhamos a tomar, que tenhamos compaixão, que possamos mostrar o amor de Jesus na prática. Se com um prédio desse, uma cozinha dessa, nós não tivermos um pão e um café para oferecer para essas pessoas, nós somos apenas religiosos. Talvez essas pessoas voltem para a rua, talvez elas sigam nas drogas delas, mas quantas oportunidades essas pessoas vão ter de se encontrar com Jesus quando elas chegam próximo de nós? Que nós sejamos esse Jesus que toca a vida das pessoas, né, irmãos? Assim como ele nos tocou. Claro, irmãos, estou falando de algo bem complexo, difícil. Eu tento confiar nas pessoas desconfiando. Eu tenho filhas pequenas. Eu sei como é a violência aí fora, né? Tenho dificuldades de baixar o vidro do meu carro quando pessoas vêm pedir dinheiro. Eu também luto contra essas coisas dentro de nós. Mas
ao termos essas dificuldades, ao pensarmos na forma como nós dirigimos essas pessoas, pensemos, em primeiro lugar, na compaixão, a mesma compaixão que Jesus teve por nós. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Então a cura de Jesus, ela é instantânea. É no ato que Jesus fala. Jesus até curou alguém à distância. É a palavra de Jesus que é poderosa, é a palavra dele que conta. Não precisa fazer nenhum tipo de espetáculo ou de algo que chame a atenção. Jesus falou e ele curou aquele homem. Assim como ele pode curar e purificar a vida de qualquer um. E antes que alguém pense que Jesus estava sendo um rebelde da lei ou sendo contra a lei por ter tocado aquele homem, há momentos em que Jesus demonstra isso. Ele até falou para os líderes da época, vá entender o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. Quando os seus discípulos foram criticados, estavam com fome e colheram as espigas e se alimentaram, e os fariseus criticaram. Então Jesus recorreu a essa passagem, citando o que Davi fez com os seus, quando entrou no templo sagrado e pegou os pães que eram oferecidos no culto, e se alimentou porque estavam com fome. Nós devemos entender os mandamentos e a lei de Deus, mas ela não deve matar o nosso espírito. Ela não deve fazer com que a gente haja de forma exterior e não demonstre o amor, principalmente a Deus em primeiro lugar, e àqueles que são próximos a nós. E Jesus, nesse mesmo tempo, ele manda aquele homem se mostrar aos sacerdotes conforme diz a lei de Moisés. Então Jesus não estava transgredindo a lei, mas ele estava demonstrando a misericórdia de Deus para aquele homem, mostrando que o homem foi feito para a lei e não a lei para o homem. E no verso 43 ele diz, em seguida Jesus o despediu com uma severa advertência. Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Jesus deu uma severa advertência. Olhe, não sai espalhando por aí, vai imediatamente aos sacerdotes, ofereça os sacrifícios que a lei exige, aí você vai ser reintegrado à sociedade, vai voltar a prestar culto, você é um homem livre agora, tem uma vida nova para desfrutar. Mas talvez ele empolgado, não se aguentou e saiu contando para as pessoas. E porque Jesus fez essa séria advertência, porque ele não queria entrar em conflito com a liderança, não dessa forma. Ele respeitava a lei de Deus, ele respeitava o que Moisés tinha deixado. E ele também não queria atrair a atenção das pessoas para curas, porque Jesus, se você for ver lá antes dessa história, ele estava orando num lugar solitário e estavam procurando ele. E quando encontraram o mestre, a gente estava procurando o Senhor por todo lado e não encontramos. E Jesus diz, não, agora vamos para outras vizinhanças, pessoas que não conhecem a palavra. E o que foi que ele disse lá no verso 38? Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Jesus deixou bem claro por que ele estava ali naquele momento, porque ele veio ao mundo, para pregar o evangelho. A cura, o fato de expelir demônios, fazia parte da pregação do evangelho, fazia parte da chegada do reino. Mas o foco principal de Jesus é pregar sobre o reino de Deus. E Jesus não queria atrair as pessoas para esse tipo de cura. As pessoas só procurarem Jesus por causa das curas e dos milagres, mas sim por causa da sua palavra.
Imagina se Jesus curasse todas as pessoas com que ele teve contato. Centenas e centenas de pessoas todos os dias. Imagina se Jesus fosse expelir todos os demônios, se fosse ressuscitar todos os mortos. Mas Jesus não fez isso. Jesus fez especialmente para algumas pessoas que necessitavam, sim, da sua compaixão, porque os seus milagres eram a prova do seu amor pelas pessoas, a sua compaixão, mas sempre Jesus mostrava a palavra àquelas pessoas. E para quem ele não ofereceu a cura, o que Jesus ofereceu? Quando nós clamamos a Deus hoje e pedimos a cura e não a recebemos, o que Jesus tem a nos oferecer, irmão? Ele nos oferece a força para enfrentarmos a doença. Ele nos oferece a fortaleza, o amor para enfrentarmos a dificuldade, seja qual ela for. Se for dificuldade financeira, de doenças, de relacionamentos. Quando Jesus não responde, quando a gente quer, na hora que a gente quer, da forma que a gente quer, ele ainda assim se importa. Ele tem compaixão por nós e ele quer restaurar. Quer restaurar a nossa vida emocional, espiritual, principalmente, física também. Se for necessário, ele tem poder para isso. Mas Jesus, em alguns momentos, não vai oferecer a cura para alguns, porque isso será um forte testemunho, porque ainda assim continuaremos louvando ao nosso Deus. Amém, irmãos? Mesmo com a doença, continuaremos louvando ao nosso Deus, ao único que é digno. Não é isso que nós cantamos? Com doença, com saúde, com problemas financeiros ou não, ao único que é digno. Isso serve de testemunho para aqueles que precisam também da compaixão de Jesus. Mas se Jesus quiser curar, ele também vai dizer isso para nós. Quero, seja purificado, porque ele é cheio de compaixão, irmãos. Que Deus nos abençoe.